Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Ai, a Pro tá com muitas saudades. Olha, hoje nós vamos começar a nossa apostila, volume 2, segundo bimestre. Então, a semana passada, nós não tivemos a aula da apostila colorida, né? A semana foi deixada para estar terminando os trabalhinhos, para estar fazendo o caderno de atividades. Então, deu para vocês darem uma descansada da apostila, né? Então, por isso que a Pro não tinha gravado as aulas de vídeo, né? Então, hoje, nós vamos começar com a apostila do segundo bimestre. Ainda estamos, né, com as nossas aulas online, né? E assim, a gente já tá um pouco mais habituado, um pouco mais acostumado com esse tipo de aula. Amanhã, né, a Pro vai estar fazendo a chamada de vídeo pelo Google Meet, como a Pro tinha falado semana passada, né, de terça e quinta. Na sexta-feira eu não consegui fazer por motivos de doença, mas agora, amanhã, a Pro vai estar fazendo essa videochamada, né, e nós vamos estar conversando e vamos tentar fazer as correções pela videochamada, né, para não ter que depois mandar um texto e vocês terem que ler novamente. Então, a gente vai ver o que a gente consegue fazer de novo aí para melhorar, né, o desenvolvimento das nossas aulas, tá bom, crianças? Então, aqui em português, a abertura da unidade 3, conhecendo alguns direitos. Nós vemos aqui, olha, salve o planeta, direito dos animais. Que tema interessante, né? Então, nós percebemos nessa imagem que aqui está sendo feita uma campanha, né? Dos direitos dos animais. Olha só, os animais, assim como todas as pessoas, têm direitos que devem ser respeitados. Para começo de conversa, acompanhe a leitura com a Pro. No fim de semana, a ONG Salve o Planeta, fundada pelo pai de Ita, decidiu promover uma campanha em prol dos direitos dos animais. E para isso, contou com a ajuda de voluntários como Zeca e Elias. Olha lá, o Zeca e o Elias. Para você, os animais, assim como os seres humanos, também possuem direitos universais? Por quê? O que vocês acham? Os animais, assim como os humanos, né? Têm direitos humanos. Eles também têm direito, né? A serem defendidos, a ter uma lei de proteção, né? A ter um amparo. O que vocês acham? Por quê? Então, aí vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá bom? 2. Zeca e Elias são alunos que possuem necessidades especiais. No entanto, frequentam a escola e participam das mesmas atividades que as demais crianças. Por que essa prática chamada inclusão social é importante para a vida das pessoas com necessidades especiais? E aí, crianças? Inclusão social. Por que é importante a inclusão social? Por que é importante os alunos que tenham necessidades especiais estarem estudando na escola de ensino regular com as demais crianças? Por que vocês acham que é importante esse tipo de inclusão, né? Então, aí também é uma resposta pessoal. São diversas as necessidades especiais. Podem ter físicas, né? Podem ter intelectual. Então, assim, eles têm os mesmos direitos que os demais? Por quê? Né? É um assunto, assim, que é muito interessante, é muito bom. A gente está sempre debatendo, falando, né? Porque, assim, todos os seres humanos, independente de raça, independente de cor, independente de uma necessidade especial, né? Nós somos todos iguais.
nós temos todos os mesmos direitos, né? Então, aí é uma resposta pessoal. Nós vamos depois, na nossa chamada de vídeo, a gente vai estar discutindo esse assunto. Na página 5, 3. A cena inicial apresenta duas situações inadequadas. Você consegue identificá-las? Observe a imagem, circule as partes que apresentam essas situações e comente com seus colegas porque não são adequadas. Olha aqui, nessa cena aí, o que vocês estão percebendo? O que mostra aqui, né, que não é adequado? Então, vocês vão estar circulando, né, nessa cena inicial, o que vocês acham que tá errado aí, que não é o certo, tá? 4. Todas as crianças têm direito à educação. Quais são os deveres relacionados a esse direito que elas devem cumprir? Cite um exemplo. Então, os direitos humanos, né, o direito da criança diz que toda criança tem direito à educação. Pois bem, aí aqui tá. Quais são os deveres relacionados a esse direito que a criança deve cumprir? O que você, criança, deve cumprir em relação a esse direito, que é o direito à educação? Cite um exemplo. O que vocês, como criança, tendo esse direito à educação, qual que é um dever relacionado a esse direito que vocês devem cumprir? Cite um, tá bom? 5. Além de campanhas, é comum que pessoas participem de manifestações ou protestos em defesa dos direitos das crianças e dos animais. Você já ouviu falar de um evento desse tipo ou presenciou algum? Comente com o professor e colegas. Então, vocês já ouviram falar em alguma campanha em defesa das crianças ou dos animais? Né? Nós também vamos estar discutindo isso na nossa chamada de vídeo. Aí nós vamos, crianças, passar para a página 6. Capítulo 1, em defesa dos direitos. Ita e sua família estavam organizando algumas campanhas da ONG Salve o Planeta. Os pais do menino acreditam ser muito importante para ele aprender a defender os direitos de todos os seres vivos. 1. Você já ouviu falar que as crianças e animais têm direitos? Converse com os colegas e cite aqueles que você considera importante. 2. Na escola, Ita comentou com os colegas que não puderam participar da campanha do fim de semana ou que tinha presenciado. Na escola, Ita comentou com os colegas que não puderam participar da campanha do fim de semana ou que tinha presenciado. Uma garota da mesma idade deles trabalhando em uma barraca de coco. Ao ouvir o colega, Emília disse que já tinha visto crianças vendendo doces em semáforos. Mas criança pode trabalhar? Em crianças. Em sua cidade, você presenciou cenas parecidas com a que Ita e Emília viram? Com certeza, né? Todos já vivenciaram, todos já conseguiram, né? Puderam ver essa cena de crianças trabalhando. Infelizmente, a situação social do nosso país, né? Não só do nosso país, do mundo, né? Essas diferenças sociais, o desemprego, a falta de moradia, então muitas dificuldades as famílias acabam enfrentando e as crianças acabam começando a trabalhar cedo, né? Aquelas que moram lá no sertão, na roça, já começam a ajudar cedo na roça. Outras que estão na cidade grande começam a vender
É comum a gente ver nos faróis vendendo ou pedindo, né? Infelizmente, é uma realidade, né? Mas vocês acham isso certo? O que vocês pensam a respeito desse assunto? B, na sua opinião, é bom para as crianças trabalharem? Troque ideia com os colegas e o professor. 3. Ao ouvir a conversa das crianças, a professora Elaine contou que muitas pessoas lutam para ter acesso a alguns direitos. Uma delas é a Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, uma paquistanesa que defende desde pequena o direito das crianças à educação. Você a conhece ou já ouviu falar dela? Comente com os colegas e o professor. Essa Malala, né? Olha só, tem um vídeo que fala sobre ela. Depois aproveitar comentando com vocês sobre ele, tá? Olha, Malala ficou mundialmente conhecida por um discurso que proferiu durante um evento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Na sua opinião, o que ela pode ter dito em seu discurso? Olha aqui, o que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma instituição internacional formada por países que se reúnem voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundial, né? Então, vocês já ouviram falar na Malala? Na sua opinião, o que ela pode ter dito em seu discurso? Os direitos das crianças, eles são reconhecidos internacionalmente por meio da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, né? Que é um documento internacional da ONU. Aqui que nós vimos o que é a ONU, né? No Brasil, o trabalho infantil, ele é considerado crime, tá? É previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA, né? Documento que estabelece os direitos da criança e dos adolescentes em nosso país. Então, acontece o trabalho? Acontece. Nós vemos na rua crianças vendendo, nós vemos crianças trabalhando, nós ouvimos falar, sim, mas é considerado crime aqui no nosso país, no nosso Brasil, né? E esses direitos da criança e do adolescente, eles estão assegurados pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí na página 7, na hora da leitura, nós vamos ver o discurso de Malala. Excelentíssimas majestades, ilustres membros do Comitê Nobel norueguês, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia de grande felicidade para mim. Aceito com humildade a escolha do Comitê Nobel em me agraciar com este precioso prêmio. Muito me orgulha por ter sido a primeira Pashtun, a primeira paquistanesa e a primeira adolescente a receber este prêmio. E tenho a certeza absoluta de ser também a primeira pessoa a receber um Nobel da Paz que ainda briga com seus irmãos mais novos. Eu quero que a paz se espalhe por todos os cantos, mas meus irmãos e eu
ainda estamos trabalhando nisso. Este prêmio não é só meu, é das crianças esquecidas que querem educação, é das crianças assustadas que querem a paz, é das crianças sem direitos à expressão que querem mudanças. Estou aqui para afirmar os seus direitos, dar-lhe a voz. Não é hora de lamentar por elas. É hora de agir para que seja a última vez que vejamos uma criança sem direito à educação. Embora na aparência eu seja uma menina, uma pessoa com 1,57 m de altura, contando com os saltos altos, eu não sou uma avó solitária, eu sou muitas. Eu sou aquelas 66 milhões de meninas que estão fora da escola. Na minha própria aldeia ainda não existe uma escola secundária para meninas. Eu quero construir uma para que minhas amigas possam ter uma educação e a oportunidade que isso traz na realização de seus sonhos. É por lá que irei começar, mas não é por lá que irei parar. Vou continuar essa luta até ver todas as crianças na escola. Eu me sinto muito mais forte depois do ataque que sofri, porque eu sei que ninguém pode me parar ou nos parar, porque agora somos milhões lutando juntas. Olha só que interessante. Essa menina, ela é ainda uma adolescente e ela lutando pelo direito das crianças. Porque, como diz aqui, no Brasil, o trabalho infantil é considerado crime, que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. No Brasil. Lá fora, tem países que não. Nós estamos falando do nosso Brasilzão, do nosso país. Mesmo sendo considerado crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vemos criança trabalhando. Agora, lá fora, olha aqui, lá no Paquistão, na aldeia da Malala, não tem nenhuma escola secundária para meninas. Entendeu? Então, a luta, ela é grande. Vai ser fácil? Não. Mas é uma luta que ela tem que ser lutada com toda a força, com toda a garra, porque toda criança, não é só do Brasil, toda criança no mundo, ela tem que ter o seu direito assegurado à educação, à alimentação, a ter uma família, né? E não trabalhar, não é hora de trabalhar. Criança, ela tem que estudar, mas a minha mãe pede para eu arrumar minha cama e meu quarto, eu tô trabalhando. Não, isso não é trabalho, não. Na nossa casa, não. É família, isso é ser família. Eu estou lá colaborando, ajudando a minha mãe, né? Eu organizo meus brinquedos, eu organizo meu quarto, eu ajudo até a lavar um prato, um copo. Não, isso não é trabalho, meus queridos. Isso daí é ser família. Eu falo que família é um pelo outro. A mãe ajudando o pai ajudando a mãe, o filho ajudando a mãe, e assim nós vamos, né? Então, é muito interessante esse discurso de Malala, né? Que ela luta por esse direito. Olha aqui, Malala Yousafzai, eu não sei pronunciar o nome dela, né? Nasceu em 1997. Ela é de 97, né? No Vale de Swat, no Paquistão. Ela despertou a atenção de todo mundo ao denunciar a ação do Talibã, que impede as meninas do país de estudar. Como consequência às suas denúncias, ela foi perseguida por terroristas em 2012 e levou um tiro na cabeça. Hoje luta pelo acesso das meninas à educação por meio do Fundo Malala, uma instituição sem fins
lucrativos. Olha só que coragem dessa menina, né? Ela foi contra, né, a ação do Talibã. Ela denunciou o Talibã, porque o Talibã, né, ele impede que as crianças do país estudem, que as meninas, ó, do país estudem. Entendeu? Então, depois de ter lido esse discurso, olha aqui, na sua opinião, o que ela poderia ter dito em seu discurso? Malala ficou mundialmente conhecida, né, por um discurso que proferiu durante o evento da ONU. Na sua opinião, o que ela pode ter dito em seu discurso? Né? Então, aqui vocês já têm uma base para estar respondendo essa pergunta. Aí nós vamos para a página 8. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo, né? Um vídeo do discurso de Malala nas Nações Unidas. A Pro vai disponibilizar para vocês também, tá? Olha aqui. Na página 8 ainda tem a continuação do discurso dela. Olha só. Queridos irmãos e irmãs, o chamado mundo dos adultos pode compreender isso, mas nós, as crianças, não. Por que os países que chamamos de fortes são tão poderosos em criar guerras, mas tão fracos em trazer a paz? Por que fornecer armas é tão fácil, mas doar livros é tão difícil? Por que fabricar tanques é tão fácil, mas construir escolas é tão difícil? Queridos irmãos e irmãs, que nos tornemos a primeira geração a decidir a ser a última a ficar fora da escola. Que esta seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Que comecemos nós a encerrar essa situação. Que sejamos nós a dar um fim a isso. Que comecemos a construir um futuro melhor aqui e agora. Obrigada. Olha aqui, Malala nasceu em 12 de julho de 1997 no Paquistão. Aos 17 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a ter conquistado um prêmio Nobel por sua contribuição à promoção da paz e dos direitos humanos. Agora vem a hora de explorar o texto. O discurso é escrito para ser lido. O discurso é escrito para ser lido, professora? Aí a professora Elaine falando para Masaru. O discurso, Masaru, é um gênero feito para ser proferido ao público oralmente, mas também pode ser publicado de forma escrita. Então, o discurso, ele é feito para ser proferido, falado, dito oralmente, mas ele também pode ser publicado de forma escrita. Um discurso é uma mensagem oral, por vezes previamente escrita, normalmente usada em situações solenes. Na sua opinião, em quais outras situações os discursos podem ser utilizados? Em que outras situações? Aqui está falando de situações solenes. E na sua opinião, em quais outras situações? Em quais vamos lá, em quais eventos, né, que nós já fomos, nós vamos, que tem um discurso, que pode ter uma pessoa ali discursando, tá? Todos acho que já foram, né? Todos já foram de repente numa inauguração de uma determinada instituição, numa festa, num casamento, né? E então, onde desses lugares nós podemos encontrar esses discursos sendo utilizados? 2. Masaru percebeu que, embora Malala lute por uma causa tão importante,
Ela também vive situações próprias de sua idade em seu ambiente familiar, assim como as outras crianças. Qual situação do dia a dia de Malala relatada no discurso pode ser considerada comum para a sua idade? Então, lá ela está falando no discurso dela. O que é comum na idade de vocês? Então, vocês vão procurar lá no texto e vão colocar aqui qual é a situação do dia a dia que ela relatou no discurso, que pode ser considerada uma situação comum para a sua idade. 3. Malala luta pelo acesso das crianças à educação porque acredita que o ensino tenha muita importância para as pessoas e, consequentemente, para o mundo. Quais motivos apontados no discurso mostram que a educação é importante? Né? Então, quais motivos que ela está dizendo ali no discurso dela que mostra que a educação é importante? Aqui no 3, né? Então, aqui, em qual trecho do discurso, né? Tem um trecho do discurso que está dizendo que a educação é importante. Então, vocês vão relatar aqui. 4. Ao lutar pelo direito à educação, Malala encontrou bastante resistência dos líderes de seu país e chegou a sofrer graves ataques, que colocaram em risco a sua integridade física, a sua saúde. Em seu discurso, ela relata os efeitos que esses ataques tiveram sobre ela. Retire do texto o trecho que apresenta esses efeitos. Então, ela sofreu ataques, tiveram pessoas contra ela. O que, né? Quais os efeitos que esse ataque, esse enfrentamento das pessoas contra ela gerou nela? Que efeito? Fez ela desistir? Fez ela continuar? Qual foi o efeito que surtiu nela? Então tá no texto também, vocês retirem do texto. 5. Volte ao texto e junto com seus colegas procure elementos que indiquem a função de um discurso, ou seja, para que ele serve. Então, para que o discurso serve? Então, vamos voltar ao texto para vocês estarem vendo para que um discurso serve. Aqui na página 8 também tem escrito para que o discurso serve. 6. A linguagem utilizada por Malala é mais formal ou informal? Que elementos você observou para chegar a essa conclusão? Lembre-se, olha aqui, linguagem formal. Onde eu uso a linguagem formal? Ela é usada quando não há familiaridade entre os participantes da comunicação ou em situações que requeiram mais seriedade. Então, é uma linguagem formal, né? Agora, a informal, ela é usada em situações nas quais a comunidade nas quais a comunicação entre os participantes é descontraída. Nesse tipo de linguagem, não há tanta preocupação com as normas gramaticais. Conversa entre família, entre amigos, né? Tá? Então, a linguagem informal. Na página 10, exercício 7. Quando uma pessoa fala a um público, costuma utilizar algumas estratégias para manter a atenção da plateia ao transmitir a mensagem desejada. Veja as dicas a esse respeito que Ita e alguns de seus amigos querem dar a você. Olha aqui, no primeiro. Em uma situação solene, é interessante planejar o texto para que ela seja adequado ao público. No planejamento, é importante escolher bem as palavras para que a mensagem seja clara e prenda a atenção das pessoas. Durante o discurso, é importante ter boa entonação. Prestar atenção no ritmo da fala para transmitir a mensagem é fundamental. A linguagem corporal também é muito importante. Gestos e expressões faciais contribuem para a transmissão das ideias. Então, nós temos aqui eles falando. Releia o trecho abaixo em voz alta.
atente à entonação, ao ritmo da leitura e à postura corporal adequada. Que essa seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Que comecemos nós a encerrar essa situação. Que sejamos nós a dar um fim a isso. Que comecemos a construir um futuro melhor aqui, agora. Tá? Então, aqui, releia o texto em voz alta. Vocês vão reler, dando a entonação, o ritmo e a postura adequada para essa fala de Malala. Quando ela estava discursando, com certeza ela não estava assim, ela não estava desanimada, ela não estava cabisbaixa, ela não estava falando baixo, com voz trêmula, né? B, na sua opinião, essas dicas realmente fazem diferença na hora de transmitir uma mensagem oralmente? Comente com seus colegas e professor. Então, ter boa entonação, ritmo, postura corporal, né? É importante mesmo? O que vocês acham? Ela é importante para transmitir uma mensagem oralmente? Bom, agora nós vamos para a página 12. A página 11 está falando sobre a produção de um discurso, que vocês depois vão ter que produzir um discurso. Mas eu vou passar depois. Primeiro nós vamos fazer os exercícios, né? Do discurso direto e indireto, entender o que é um discurso indireto, o que é um discurso direto, para depois nós fazermos essa atividade no caderno. Agora vocês já estão com o caderno em casa, então eu faço essa atividade depois para vocês. Vamos para a página 12. Discurso direto e indireto. Antes de planejar o discurso, Otávio teve algumas dúvidas e por isso precisou pedir ajuda à professora Elaine. Professora, no texto que lemos, a Malala é a narradora? Não, Otávio. Em um discurso, não há narrador. Vamos reler um trecho do texto. Eu quero que a paz se espalhe por todos os cantos. Eu quero que a paz se espalhe por todos os cantos. Nesse trecho, quem fala, ou seja, quem transmite a mensagem? Eu quero que a paz se espalhe por todos os cantos. Quem está transmitindo essa mensagem? Né? Quem está falando? 2. Que palavras confirmam a sua resposta anterior? Isto é, indicam quem transmite a mensagem. Sublinhem-as no texto. Então, vocês vão sublinhar no texto as palavras que confirmam a resposta anterior, né? 3. Agora, complete a explicação abaixo. No discurso, quem fala é... Quem está falando no discurso? Por isso, os verbos foram usados na primeira ou na terceira pessoa? Do singular ou do plural? Esse tipo de discurso é chamado de discurso direto. Olha só aqui, lembre-se. Pessoas do discurso, primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela com quem se fala. Terceira pessoa, aquela de quem se fala. 4. Os trechos abaixo, retirados do discurso de Malala, estão no discurso direto. Leia-os e sublinhe as palavras que comprovam esse tipo de discurso. Aqui está dizendo que é um discurso direto. Então, você vai sublinhar as palavras que comprovem que ele é um discurso direto. A. Hoje é um dia de grande felicidade para mim. B. Este prêmio não é só meu. Embora na aparência eu seja uma menina. Vocês vão sublinhar as palavras que comprovam que esse discurso é um discurso direto. Página 13. Após a explicação, Marina perguntou se podemos recontar o discurso direto de alguém para outra pessoa. A professora respondeu que, em um texto narrativo, quando um narrador utiliza suas próprias palavras para falar,
o que uma personagem disse, é usado outro tipo de discurso. Isso também ocorre quando escolhemos nossas próprias palavras para dizer algo que foi falado por outra pessoa. Veja o caso abaixo. Eu quero que a paz se espalhe por todos os cantos. Malala falando. Olha a Marina dizendo do discurso de Malala. Ela disse que quer que a paz se espalhe por todos os cantos. 5. A fala de Anitta apresenta a mesma informação da fala de Malala, porém com o uso de algumas palavras diferentes, tá? Então, o que a Anitta está dizendo, né, apresenta a mesma informação que a Malala estava dizendo também. Sublinhe na fala de Anitta as palavras que não foram usadas por Malala. Então, vai no balãozinho de Anitta e vai sublinhar as palavras que não foram usadas por Malala. B. Os verbos utilizados na fala de Anitta encontram-se na primeira ou na terceira pessoa. Os verbos. C. Além do verbo, que outro tipo de palavra sofreu alteração na fala de Anitta? Qual palavra que sofreu alteração? Foi o substantivo, o adjetivo ou o pronome? Lembre-se, o substantivo nomeia os seres em geral. O adjetivo indica as características dos seres. O pronome, em diferentes funções, substitui os nomes, tá? 6. Agora complete a explicação a seguir. No discurso de Anitta, os verbos foram usados na primeira ou terceira pessoa do singular ou plural. Para transmitir o quê? Com suas próprias palavras ou com as palavras de outra pessoa? Foi transmitida as suas próprias ideias ou as ideias de outra pessoa? Esse tipo de discurso é um discurso chamado de indireto. Então, vocês vão preencher aqui com as palavras que estão entre parênteses. Página 14. A professora explicou a Marina que quando passamos o discurso direto para o indireto, devemos ficar atentos, pois os verbos, os pronomes, entre outras palavras, podem sofrer modificações. Observe o exemplo que ela apresentou. Olha no discurso direto. Estou aqui para afirmar os seus direitos. Um discurso direto. E no indireto? Malala disse que estava lá para afirmar os direitos delas. Delas quem? Entre parênteses, crianças. Tá vendo a mudança que houve? Para que todos pudessem transformar frases de discurso direto em um discurso indireto, a professora Elaine mostrou à turma a tabela abaixo, que indica algumas alterações de palavras que devem acontecer na escrita no novo tipo de discurso. Olha a transformação do discurso direto em indireto. Então, vamos lá, as informações. No discurso direto, pronomes de primeira pessoa. Eu, meu, verbos conjugados no presente. Então, no discurso direto, o pronome é de primeira pessoa, o verbo é conjugado no presente, as palavras que indicam lugar. As palavras indicam lugar e as palavras indicam tempo. No discurso direto. Agora, no indireto, os pronomes estão na terceira pessoa, os verbos conjugados estão no passado, palavras que indicam lugar, ali, lá, e palavras que indicam tempo, naquele dia, tá? Então, são essas as diferenças quando eu vou transformar um discurso direto em indireto. Aí, a última página aqui de hoje, agora faça a transformação das frases a seguir
do discurso direto para o discurso indireto. Veja o modelo. Atenção, somente a frase entre aspas corresponde ao discurso direto e deve ser transformada. Então, é só o que está entre aspas aqui, da questão de A a B. Olha o exemplo, discurso direto. Malala disse: aceito com humildade a escolha do Comitê Nobel. Discurso indireto. Malala disse que aceitava com humildade a escolha do Comitê Nobel. Então, vocês vão passar aqui as frases do discurso direto para o indireto, observando que as falas que correspondem ao discurso direto só está entre aspas. A. Malala afirmou: eu não sou uma voz solitária. B. Malala declarou: eu me sinto muito mais forte. C. Malala explicou: na minha própria aldeia ainda não existe uma escola secundária para as meninas. E D. Malala desejou que esta seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Então, vocês vão passar essas falas de Malala, o discurso direto para o indireto. Com todas essas atividades realizadas, a turma percebeu o quão importante é a causa pela qual Malala luta. Inspirado nela, os alunos ficaram empolgados para discursar na escola. Então, depois de vocês fazerem essas atividades, né, nós vamos fazer a correção, vamos tirar as dúvidas. Eu sei que fica dúvidas assim, nessa aula em vídeo. Aí a Pro vai tirar as dúvidas. Depois que tirar as dúvidas, nós vamos voltar para a página 11, né? E vocês vão fazer a atividade O Autor é Você, uma produção de um discurso. Por enquanto, ainda não, tá bom, crianças? Então, prestem atenção, leia com calma, não é difícil, tá? Na escola funcionava assim também. A Pro estava fazendo a lição junto com vocês, nós estávamos em roda de conversa, conversando sobre o tema, discutindo o assunto, e vocês iam lendo e fazendo, né? Tá? E amanhã a Pro vai fazer essa chamada de vídeo, vai ser a primeira chamada de vídeo, nós vamos estar vendo como que vai ser. Eu espero que todos participem, porque se todos participarem, nós podemos fazer mais vezes na semana, né? Pra gente estar corrigindo e tirando as dúvidas, tá bom, crianças? Tenham atenção, dispensem o tempo para estar fazendo as atividades, tá? Se Deus quiser, vai passar rápido e a gente consiga ainda, se Deus quiser, terminar o nosso segundo bimestre na escola. As coisas estão começando a melhorar, então vamos nessa força, vamos juntos, se dediquem como se dedicaram no primeiro bimestre, tá bom? E a Pro tá aqui para tirar dúvida, para esclarecer com vocês, tá bom, crianças? Beijo no coração de vocês e boa aula!